Entrando ao vivo novamente. Se você já tá, se você já pode nos ver ao vivo aí, escreva aí nos comentários, diga amém, diga aleluia, diga alguma coisa. Vamos adicionar o pastor Ronaldo aqui de novo. O áudio tá bom agora, pessoal? Pastor, Sim, pastor. agora tá bom, O senhor hein? está ouvindo? Tô ouvindo bem. Eu também. Coloquei aqui o fone. Ah, então agora ficou ótimo. E o pessoal tá falando o quê? Acho que agora eles estão ouvindo bem. Vocês estão ouvindo bem, pessoal? Agora está perfeito, pastor, estão falando. Glória a Deus. Pastor, o senhor quer falar sobre algum assunto especial? Vamos falar, né? O que o senhor sugere? Eu sugiro que a gente fale um pouquinho sobre salvação. Salvação? Eu acho um excelente assunto. Um excelente assunto. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Nós marcamos para o dia 13 de julho, sábado 13 de julho, a nossa imersão de aprofundamento bíblico, certo? Correto. Eu falei hoje com o apóstolo Gustavo Lara, Sim. para ele estar conosco na nossa imersão de aprofundamento bíblico. Sim. Mas ele vai estar em La Rioja nesse dia 12. E ele não consegue chegar a tempo do dia 13. Então ele perguntou se eu não podia mudar para o dia 20 de julho. E eu pensei o seguinte, pastor Ronaldo. Sim. Da gente mudar, porque eu quero muito ter ele conosco. Sim. É muito importante que ele esteja. O que o senhor acha? O que o pessoal aí acha? Vamos perguntar pro pessoal, né, pastor? O que o pessoal acha de nós mudarmos? O dia 20 de julho. 20 de julho, no próximo final de semana. É no sábado seguinte. Sábado seguinte. Porque a hora de mudar é agora, né? Porque na hora que a gente soltar as matrículas, as inscrições, Sim. já não dá mais. Verdade. Mas eu acho de suma importância que o apóstolo Gustavo Lara esteja conosco. Eu concordo. Eu concordo. Primeiro porque ele tem uma palavra que vai nortear a nação para esses dias. E segundo, por causa de um entendimento, né? De que ele é um profeta nesse tempo. Ele é um profeta nesse tempo. Com certeza. Então, o meu conselho e a minha experiência é que não vai mudar nada. Sim. Para nós. Sim. Mas vamos compartilhar com todo mundo. Vamos compartilhar. Eu acho que todo mundo vai querer ter o Gustavo Lara conosco. Com certeza. Com certeza. Pastor, nós estamos com 147 pessoas. Você está conseguindo ver os comentários? Não, os comentários não. Tô vendo só... Eu acho que você não vê os comentários, você é convidado, será? Não sei, pastor. Deslize para a esquerda. Peraí. Ah, vai ver se vai ter que deslizar para ver os comentários. Como assim? Para a esquerda? Para a esquerda é para cá. Ah, agora comecei a ver. Agora sim, pastor. 161 pessoas. Glória pastor. a Deus. Eu acho que se o pessoal curtir aí... 163 e subindo. Vamos bater as 200 pastor, pessoas. Antes da gente começar essa aula... Sim. Vamos pedir aos nossos amigos que estão ao vivo para compartilharem agora. Com certeza. Então, vocês vão clicar aí em compartilhar. E vocês vão compartilhar essa live agora que eu e o pastor Ronaldo Borges vamos falar sobre a salvação. Falar sobre salvação. Se vocês clicarem aí com o dedinho no curtir, no joinha, no coraçãozinho, também essa live vai para mais pessoas. Glória a Deus. Eles vão mostrar para o máximo de pessoas. Glória a Deus. Nós estamos com 180 pessoas. Se cada um compartilhar agora, a gente dobra isso aí. Glória a Deus. Se cada uma das 180 pessoas ao vivo compartilhar, agora a gente dobra.
Compartilha aí agora no seu Facebook. Compartilha agora. 190, pastor. Glória a Deus. Compartilha agora. Compartilha agora. Clica em compartilhar e compartilha essa live agora. Eu, pastor Ronaldo Borges, vou falar sobre a salvação. Glória a Deus. Um assunto importantíssimo. Um assunto muito importante. A salvação. Nós só vamos começar se vocês compartilharem. Pessoal, então é o seguinte. Em julho nós vamos ter a imersão bíblica. A grande imersão de aprofundamento bíblico. Que nós estávamos propondo fazer no dia 13. É o que estava no nosso coração. Mas Deus tem sua forma de agir. O Espírito Santo tem sua maneira de agir. E o apóstolo Gustavo Lara não poderá estar conosco nesse dia. Mas ele pode estar conosco no sábado seguinte. No intuito de tê-lo conosco, eu proponho que a gente mude. Para a gente ter o profeta de Deus conosco. Com certeza. Eu comentei com outro profeta. E para o outro profeta que também vai estar conosco, pastor. Sim. As duas datas estão ótimas. Entendi. A que a gente escolher. Sim. Para mim também. Sim. Como é que está a sua agenda? Eu preciso dar uma olhadinha, pastor. Não consigo falar para o senhor de cabeça. Preciso dar uma olhadinha. Mas depois você dá uma olhada nela. Mas... Porque a gente decide. Sim. E na próxima live de sexta-feira... Já compartilhamos. A gente já compartilha com todo mundo. Sim. A gente já compartilha com todo mundo o dia certinho. Isso. Mas já está todo mundo claro que em julho nós temos a maior imersão de aprofundamento bíblico do país. Glória a Deus por isso. A maior imersão de aprofundamento bíblico do país. Vamos dar os recados antes de começar a aula? Vamos. Dia 22 nós temos... Dia 22, Escola Rua Elohim Intensive. Aqui em Itajaí, no Novo Hotel. Em Itajaí, no Novo Hotel. Dia 22 nós temos a escola Rua Elohim. Eu e o pastor Eduardo ministrando aulas juntos. Aula presencial. Eu e o pastor Ronaldo Borges juntos lá. Eu acho... Dia 29 de abril nós temos a Escola do Reino. 29 de abril, Escola do Reino. Alphaville, São Paulo. Em Alphaville, São Paulo. Eu e o pastor Ronaldo vamos estar ministrando sobre escatologia. Glória a Deus. Vai ser poderoso. Eu e o pastor Ronaldo vamos estar ministrando sobre escatologia. A Escola do Reino, dia 29, vai ser a abertura... escatologia não, desculpa, pastor. Nós vamos falar da graça. Da graça. Escatologia nós vamos falar em julho. Em julho. É que em julho é a primeira vez que você vai dar a escatologia completa em julho. Exatamente. Né? A primeira vez. É a primeira vez que... Porque nunca consegue acabar ela, né? Não. Mas a proposta é que em julho a gente dê a escatologia completa. Exatamente. Ao fim, né? Vou traçar... Que a pessoa saia de lá sabendo ensinar a escatologia do início ao fim. Vou traçar um plano cronológico do início ao fim. Então, a pessoa vai sair de lá sabendo ensinar do início ao fim a escatologia. Exatamente. Da maneira que nós cremos, da maneira que nós entendemos, da maneira que nós enxergamos pelo Espírito Santo. É isso. Vamos pedir para eles ir anotando aí. Vai colocando aí, então, ó. Dia 22 de abril nós vamos estar em Itajaí. Amém? Escola Rua No Elohim. Novo Hotel, na Escola Rua Elohim. Pastor Ronaldo Borges, pastor Eduardo Reis. Nós vamos ministrar juntos. Eu vou ministrar um tema, o pastor Ronaldo vai ministrar outro. Sim. Dia 29 de abril tem a Escola do Reino. Vitor Azevedo, primeiro horário. E pastor Eduardo Reis, Ronaldo Borges, segundo horário. Nós vamos falar sobre a graça de Deus. A graça de Deus. Os 3. De julho, a maior imersão de aprofundamento bíblico do Brasil. Glória a Deus. Julho, tá? 11 de maio, nós temos a Escola do Reino no Rio de Janeiro. Pastor Eduardo Reis, pastor Ronaldo Borges lá também. E Pablo Marçal. 3 horários. Dia 22 de maio, Bill Winston no Brasil. Glória a Deus. Então, os próximos meses vão estar movimentados. Profético esses meses. Glória a Deus. Os próximos meses serão movimentados, cheios de unção, cheios de vida,
Deus trabalhando. Pastor, o senhor quer orar para a gente começar? Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Pedir que Deus nos dê clareza, né? Que possamos enxergar luz aqui nessa palavra em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos, te rendemos graça por esse tempo. Quero pedir a sua bênção, Amém. Senhor, sobre essa aula e também sobre cada pessoa que está vendo essa live nas cidades, nos lugares, que o Senhor possa abençoar os seus filhos em nome de Jesus Cristo e que o Senhor traga luz ao nosso entendimento, que a sua palavra nos seja revelada ao nosso coração e que Amém. possamos ser alimentados pela sua palavra. Sua palavra gere transformação em nós, ó Deus, e cumpra todo o propósito pelo qual ela é liberada nessa noite. Nós somos gratos ao Senhor Amém. pela liberdade que temos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastor Ronaldo, eu posso começar perguntando? Pode começar, pastor. Vamos lá. Pastor, lá em João 3, nós temos um episódio onde Nicodemos, sim, um dos príncipes dos judeus, sim, esse príncipe dos judeus, ele procura o Senhor Jesus e ele diz o seguinte: bem sabemos que tu és mestre da parte de Deus, enviado da parte de Deus, sim, porque ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes se Deus não for com ele. sim. E o Senhor Jesus responde, né, a Nicodemos dizendo: ninguém pode fazer essas coisas se primeiro não nascer do alto ou se primeiro não nascer de novo. Pastor Ronaldo Borges, o que seria nascer de novo? Ser salvo é nascer de novo? O primeiro estágio da salvação, nós podemos dizer que é nascer de novo. A salvação existe em mais de um estágio. A salvação, ela existe em mais de um estágio. Deus propôs nos salvar por completo, né? Sendo nós seres triunos ou tripartidos, né? Então, a salvação do homem, ela tem estágios. O primeiro estágio da salvação do homem é quando Jesus fala com Nicodemos, né? Quando Jesus responde Nicodemos, ele fala acerca do primeiro estágio da salvação, né? Que é a salvação no Espírito, ou a salvação do Espírito, como preferir. Ok. Então nós temos a salvação em 3 tempos, em 3 estágios. Exatamente. Mas é uma salvação só. É uma salvação só. Mas ela se... Deus não salva 2 vezes, não, 3 vezes, 4 não, vezes. É uma salvação, mas ela se inicia, ela tem um primeiro estágio, ela tem um segundo estágio e ela tem um terceiro estágio. Esses estágios seriam a salvação no espírito, a salvação na alma e a salvação no corpo. Exatamente. Salvação no espírito, salvação da alma, salvação do corpo. E esses 3 estágios se cumprem em 2 aspectos. Um aspecto judicial e outro aspecto orgânico. Um aspecto judicial e um aspecto orgânico. O aspecto judicial... Eu acho que nós tínhamos que começar primeiro entendendo que o homem é tripartido. Exatamente. Né, porque muitas pessoas têm a ideia de um homem bipartido. Exato. Infelizmente. Eu penso que essa é a desinformação que talvez mais tire da igreja a revelação da palavra. Porque quando você pensa que o homem é um ser bipartido, a doutrina não fecha no final. E essa ideia da dicotomia é adotada por muitas igrejas. Com certeza. Muitas igrejas, muitos livros de teologia, muitos teólogos respeitados, tanto teólogos da nação brasileira, como teólogos fora da nação brasileira, homens que realmente são respeitados na palavra, muitos deles adotaram a ideia de que o homem é dicótomo, né? Ou seja, o homem tem 2 partes, né? E o argumento, o principal argumento do homem, desses teólogos, é que o espírito e a alma seria a mesma coisa. Então, espírito e alma seria 2 termos para a mesma coisa. Então, espírito e alma é a mesma coisa. Mas se você ler a palavra de Deus com um pouquinho de atenção, você vai perceber que a palavra de Deus ela faz uma distinção clara. Muito clara, falando acerca da alma e do espírito, como coisas distintas. Lá no seminário onde o senhor estudou, eles ensinavam a tricotomia ou dicotomia? Dicotomia. Lá eles ensinavam a dicotomia. Eles ensinavam a dicotomia, exatamente.
que o homem é um ser bipartido, né? E o argumento, eu lembro que o argumento que o meu professor na época usava, ele dizia assim, quando eu dizia para ele, eu vou dizer assim, professor, mas a palavra de Deus fala de corpo, alma e espírito, não fala só de corpo e alma, só de corpo e espírito. Ele dizia assim, então me mostra onde está o seu espírito. Está no seu dedo? Está no seu pé? Ele usava esse argumento. Aí eu dizia assim, pastor, o espírito está no mundo dos espíritos. Não se dá para enxergar, não posso te mostrar aqui. Como é que eu vou te mostrar? E isso era... E aí eu ia para o psicólogo. Que coisa, hein? Fui para o psicólogo muitas vezes. Ô, Borges, é o seguinte. Quando você descobriu que o homem era tripartido? Eu descobri que o homem era tripartido... Dentro do seminário ou antes? Não. Eu descobri que o homem era... Na verdade, eu não sabia nem o que o homem era, né? Tinha a mínima noção do que era o homem. A Bíblia, da palavra de Deus, o que eu conhecia era a capa. Estava escrito lá, a Bíblia Sagrada, é a parte que eu entendia. Tirando isso, não entendia absolutamente nada. Absolutamente nada, né? Fazia uma leitura rasa, superficial da palavra. E pouco tempo antes de ir para o seminário, foi quando eu tive contato com o senhor. Né? E ouvindo a palavra através da sua vida, principalmente falando acerca da salvação. Né? Eu lembro o dia que nós queríamos bater no senhor lá na igreja, né? Quando o senhor falou para nós que a salvação... Você lembra desse dia, Boy? Eu lembro desse dia. Conta para eles, Boy, para eles saberem do estreito que foi. Nós vínhamos de uma igreja tradicional, né, com raiz pentecostal, né, a raiz assembleiana. Nós não éramos Assembleia de Deus, mas de raiz assembleiana. E nós criamos piamente que a salvação se perdia, né? Inclusive, essa era essa chantagem que nós usávamos para manter as pessoas dentro da igreja, né? Se você se afastar da igreja, você vai perder a salvação, você vai para o inferno. E num seminário falando sobre um outro assunto, não tinha nada a ver com salvação, de repente o pastor fala, né? Num sábado de manhã, ou num domingo de manhã, falou... porque a salvação não se perde, não se pode perder a salvação. Quando ele falou isso, o seminário simplesmente parou. Porque virou tumulto, os pastores começaram a pular, né? E aí o meu pastor, muito, muito prudente, falou, vamos encerrar a reunião hoje e amanhã vamos fazer uma reunião. Ele estava com tanto medo de dar briga que ele nem fez no salão da igreja. Ele tirou a reunião da igreja e levou para o salão de festa. E nós combinamos que se o pastor Eduardo, nós conhecemos ele então naquele tempo, se ele não provasse que a salvação não se perdia, nós íamos dar uma surra nele. Eram quantos pastores mais ou menos naquele dia, pastor? Devia ter uns 12 pastores por aí no total. Pastor, eles estão achando que você está falando brincando. Não é brincando, não. Quando o pastor Eduardo chegou no lugar que ia dar a aula, ele passou mal. Nós estávamos com ódio, mas um ódio mortal. Nós queríamos matá-lo. E quando o senhor ensina sobre a salvação, é normal que as pessoas fiquem com esse ódio? É normal. Hoje eu entendo que é normal, muito normal. Gera uma ira muito grande dentro delas. Né? E aí... O senhor acha que a ira é porque elas entendem que elas não podem fazer nada, só a graça pode salvar? Também. A ira é porque, penso também, porque elas tira da mão do religioso o domínio que ele tem sobre as pessoas e entrega o domínio para Cristo, né? Porque como é que eu vou ameaçar o povo agora? Isso é inconsciente, não é algo consciente. Eu não estou dizendo que o pastor está lá dizendo assim, eu quero ameaçar o povo. Mas é a arma que ele tem, é a arma de persuasão que ele tem. De repente, usar esses argumentos para amedrontar as pessoas para que elas não façam aquilo que ele não quer que seja feito. Mas eu penso que o ponto principal todo religioso, ele quer ser zeloso das coisas de Deus. E ele quer ser meio que advogado de Deus. Como que se Deus precisasse de um advogado. Quando você fala... É como Estevão, como Paulo. Exatamente. Paulo chegou ao extremo, né, de perseguir e matar pessoas. E na cabeça dele, ele estava fazendo certo. Aquilo era fazer a obra de Deus.
Com zelo, O né? zelo. O apóstolo Paulo, as pessoas pensam que ele era um cara mau que queria matar pessoas porque ele tinha desejo de matar pessoas. Não, ele só pensava estar protegendo a lei de Deus. Como que se Deus precisasse Ou de seja, proteção. era o zelo da O lei, né? zelo da lei, exatamente. Ele mesmo diz, quanto à lei eu era zeloso, né? Exatamente. Excedia a muitos, né? No zelo da lei da minha nação, a ponto de querer matar pessoas. E aí, pastor, me lembra aí como foi o desfecho daquele dia? O desfecho foi o seguinte: o senhor chegou lá, passou mal, o nosso pastor te levou lá no banheiro, orou pelo senhor, né? E aí o senhor conseguiu voltar para dar aula. O senhor pegou slides de versículos, só versículos, e foi explicando versículo por versículo, só versículo bíblico, falando sobre a salvação. Depois de umas 2 horas e meia de aula, nós estávamos todos chorando, e aí fez uma filona para pedir perdão, e aí o senhor passou de vilão, né? Naquele dia o senhor passou de vilão para a maioria das pessoas que estavam ali, não para todos, óbvio, mas o senhor passou de vilão para a pessoa que, na verdade, parece que naquele dia caiu uma escama dos olhos. Foi algo assim Tá cheio revelador. de pessoas aqui que nunca ouviu falar desses 3 estágios da salvação. Primeiro vamos falar do homem ter partido, né, pastor? Vamos Qual que lá. é o melhor texto para a gente começar? O texto base, né? Um texto que eu gosto muito, um texto base, é Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, e o verso de número 23. Ok. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Eu gosto muito. Que o mesmo Deus de paz vos conserve em tudo. O texto diz assim, ó. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o cara precisa ter uma boa tradução, né, pastor? Exatamente. Porque precisa ser espírito, vírgula. Exato. E alma, vírgula. E corpo. Porque o E aí é um agente que adiciona, Exato. Né? É espírito mais alma mais corpo. Para a pessoa não entender que é um sinônimo. Exatamente. Né? E aqui fica muito porque claro. Algumas Bíblias já foram alteradas para que o espírito e a alma pareçam um sinônimo. Porque muitas traduções foram feitas de acordo com a doutrina que se acreditava. Então, para corroborar com a doutrina de que o homem é dicótomo, o que fizeram? Roubaram a parte do versículo. Mas o texto no original é isso aqui. Espírito, vírgula, e corpo. Ou seja, se o espírito e a alma fossem a mesma coisa, não poderia ser acrescentado. Por que eu falaria 2 vezes da mesma coisa? Então, o texto aqui deixa muito claro que espírito e alma são coisas diferentes. Mas existem mais textos. Existem mais textos que provam isso aqui. Ok. Pastor, me dá um segundo. Sim. Porque o Rodrigo tá ligando aqui, deixa eu só ver o que é, porque eles estão chegando aqui em Goiânia. Sim. É um segundinho, não sai Fica não. Tranquilo. Pessoal, não sai não, dá um segundo aí. Fica tranquilo, pastor. Nossa, voltei, pastor, desculpa. Tudo certo, pastor? Tudo certo, é só porque o Rodrigo tá chegando aqui em Goiânia. Então vamos lá, podemos voltar. Podemos voltar. Espírito e alma e corpo, né? Exatamente. E olha o detalhe, porque esse detalhe aqui é um detalhe que as pessoas não se atentam. O texto diz: sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa que eu posso pecar a partir do espírito, eu posso pecar a partir da alma e eu posso pecar a partir do corpo. Foi o que Adão e Eva fizeram. Exatamente. Né? Exatamente. Eva foi tentada no espírito, na alma e no corpo. Quando caiu no espírito, na alma e no corpo. Exatamente. Né? E isso aqui... Porque a árvore era boa para comer,
H do paladar, corpo físico. Sim. Agradável aos olhos, H da alma. Exato. Desejável para dar entendimento, Espírito. Então, quando ela caiu no corpo, na alma e no espírito. Exatamente. Né? E uma forma de você lutar contra o pecado, no sentido de você não continuar pecando, né? Naturalmente falando, é você entender onde está se originando o desejo pelo ato pecaminoso. Porque pode ser a partir do corpo, né? Como é o caso, muitas vezes, do pecado sexual, que é o instinto do corpo que ficou deformado por causa do pecado, que leva o cidadão a cometer o pecado. Pode ser a partir da alma, né? Por exemplo, soberba, ego, são pecados. Todos esses pecados são pecados que nascem a partir da alma. E pode ser também a partir do espírito. O desejo, porque todo homem tem o desejo por aquilo que é imaterial. E muitas vezes, muitas pessoas, no desejo de alcançar aquilo que é imaterial, o divino, o sagrado, acaba se envolvendo com coisas que não deveria se envolver. Mas é porque é uma ânsia do espírito. Ok. Pode ficar à vontade. Vamos lá. Então, vamos ler mais um texto que faz essa diferenciação aqui, né? Que dá para nós uma clareza de que o espírito é uma coisa e a alma é outra coisa. Né? A carta de Paulo aos Hebreus. E eu falo carta de Paulo aos Hebreus que é para provocar, viu, pastor? Eu sei. É porque as pessoas acham que Hebreus é de autor desconhecido, Exato. né? Carta de Paulo... Mas na Trinitariana já está lá, carta de Paulo aos Hebreus. Porque fica muito claro que é ele que escreveu, né? Uhum. Olha lá. Carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo de número 4 e verso de número 12, tem uma afirmação também que faz dar-nos a entender que o espírito e a alma são coisas distintas, né? O texto diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Então, se alma e espírito é algo que pode se dividir, então, ou seja, ela penetra até a divisão. Quer dizer que são coisas que estão juntas, mas que são divididas, né? Se são divididas, são separadas, porque são 2 coisas distintas. Caso contrário, não tem... Claro. Porque Você separa para o discernimento. Exato. Né? Discernir exatamente o que é uma, discernir exatamente o que é a outra. Exatamente. Ou seja, se dá para separar, então quer dizer que são 2 coisas. Por quê? Porque se fosse uma coisa, só não separa. Se você cortar uma laranja ao meio, vai ficar em 2 pedaços. Mas os 2 pedaços vão ser laranja. Uau. Vamos lá. Então fica claro que alma e espírito são coisas distintas. Então, se alma e espírito são coisas distintas, o homem é um ser tricótomo, ou seja, corpo, alma e espírito. Então, para se entender a salvação, porque eu falo isso, né, aprendi isso com o Senhor e falo isso sempre, e as pessoas não levam muito a sério. Para você entender o final das coisas com Deus, você precisa ir para o início delas. Porque Deus é o Deus que... Deus disse isso, exatamente. Né? Eu sou Deus que fiz saber o fim no início das coisas. Exatamente. Então, para você entender o que é a salvação do homem, né, a salvação completa do homem, você precisa entender o que é a morte completa do homem. Desde a origem. Desde a origem. Por quê? Porque a salvação é a vida. É o oposto da morte. É o contrário da morte. Então, para você entender a salvação, você precisa entender primeiro a morte. Porque quando Deus disse a Adão que se ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria, né? Suponho eu que um dos motivos pelo qual ele comeu, depois que a mulher comeu o fruto, deu para ele, ele pegou e comeu também, é porque ela comeu e ela não caiu morta, né? Literalmente falando. Concorda comigo, pastor?
Certeza. Ela pode falar. Eu não tenho dúvida sobre isso, eu tenho certeza disso. Mas por quê? Porque na cabeça dele, por que a mulher come primeiro? Porque ela tá desinformada, né? Vamos dizer assim. Mas quando ela come, ela não cai imediatamente. Ou seja, Deus mentiu? Não, Deus não mentiu. Então, ali começou-se o estágio da morte, porque a morte do homem também se dá em 3 estágios. Assim como a vida em 3 estágios, a morte também. Exatamente. Exatamente. Porque a salvação também acontece em 3 estágios. Exatamente. A morte também acontece no mesmo 3 A estágios. salvação só acontece em 3 estágios porque a morte ocorreu em 3 estágios. Então, a salvação é o oposto da morte. Ou seja, quando Adão comeu do fruto, ele morreu imediatamente? Imediatamente. No espírito. Mas não no não corpo. No corpo. Não no corpo. O senhor crê que esse é o motivo pelo qual Deus precisa chamá-lo com voz audível? Exatamente. É por isso que Deus precisa chamá-lo no jardim, porque aquela conexão que havia entre Deus e Adão, ela foi perdida, ela foi rompida. E aí... Lembrando que Deus é espírito, né, pastor? João 4:24. Exatamente. Né? Deus é espírito e tem conexão com o espírito do homem. Outra coisa que as pessoas ignoram. Todo o contato com Deus é feito a partir do espírito. Falhar em entender que se tem um espírito é falhar em se conectar com Deus em qualquer nível. Você não consegue nem adorar a Deus se não for a partir do espírito. Tudo que você faz para Deus, a palavra de Deus é recebida no Espírito, a fé está no Espírito, adorar a Deus é no Espírito. Tudo que eu faço para Deus é no nível do Espírito. Por quê? Porque Deus é Espírito. Então, a morte espiritual seria o desligamento desse contato com Deus? Exatamente, pastor. A morte espiritual é o desligamento. A morte do Espírito. Por que a morte do Espírito é o desligamento espiritual? Porque a vida do espírito está em Deus. Uma vez que o espírito humano é desligado de Deus, não há mais vida. Então ele está morto. Então, nós precisamos entender assim, ó. A morte do espírito. O que é a morte do espírito? Para mim entender o que é a morte do espírito, eu preciso entender onde está a vida do espírito. A vida do espírito está em Deus. Morte da alma. Morte da alma. O que é a morte da alma? O contrário do que muitas pessoas pensam, a morte da alma se dá com o ego. A vida da alma está no ego. E a vida do corpo está no sangue. Então, o corpo morre com o derramamento de sangue. Exato. A alma morre na corrupção do caráter. Exato. A destruição do ego. Exato. Ou na formação de um ego distinto do de Deus. Exato. Né? Mas olha só, pastor. Pode falar. Sim. Pode falar. E o espírito morre quando esse contato com Deus é quebrado. Exatamente. Mas olha só. Com a morte do espírito, a alma ganha vida. Então, o espírito morre, a alma ganha vida e o corpo futuramente... Ganha vida no sentido de que ela começa a dominar, então, o ser. Exatamente. Exatamente. O homem agora é autossuficiente, é ele que decide, né? Uma coisa que nós precisamos entender é o seguinte. A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. Correto? Corpo físico. Soprou em suas narinas o fôlego da vida. Espírito humano. E o homem passou a ser ou foi feito alma vivente. O alma vivente não foi Deus que manuseou. É da junção. Foi a junção. É da junção do corpo que Deus fez com o espírito que Deus soprou é que vai surgir a alma. Então, qual que é a ideia? Foi Deus que fez o corpo?
Então a salvação do corpo é exclusiva de Deus. Não tem o que o homem fazer. Foi Deus que fez o espírito? Então a Gerou nele. salvação do espírito é exclusiva de Deus. E a A alma? alma não foi Deus que manuseou. Então o que tem que fazer? É a parte que nos cabe colaborar com Deus para que ela, de fato, seja salva. Como? Morrendo? Exato. Morrendo. Faça um favor para você mesmo. Morra, exatamente. Exatamente. Quer dizer, a minha alma precisa morrer para que o espírito ganhe lugar. Então. Exato, porque na corrupção do homem, a alma ganha vida. Então, observe, o espírito morre, a alma ganha vida e o corpo vai morrer. Então, agora, processo inverso. O espírito que morreu precisa nascer de novo. Concorda comigo? A alma que ganhou vida precisa morrer. E o corpo que ia morrer, agora precisa receber vida outra vez. Processo inverso. A salvação é o processo inverso do que houve no jardim. Quando a Bíblia diz o homem que vive na carne é um homem que vive a vida da alma? Também, pastor. O homem carnal, segundo o apóstolo Paulo, não é necessariamente o homem que vive no ato pecaminoso. Embora o homem que vive no ato pecaminoso, ele também é carnal. Mas quando Paulo fala, a maioria das vezes que Paulo fala do homem carnal, está falando do homem que vive segundo os desejos, né, segundo as vontades e pensamentos da alma e não controla os instintos do corpo. É dominado pelo corpo e pela alma. Não necessariamente o homem que está cometendo um pecado lá que nós consideramos daqueles mais terríveis. Por exemplo. Então, a gente pode ter um religioso carnal. Exato. Por exemplo, se eu não vivo em unidade dentro da minha igreja, se eu não tenho união com todos, se eu não vivo em comunhão com todos, eu sou carnal. É o que Paulo diz. Você não precisa adulterar para ser carnal. Você não precisa fornicar para ser carnal. Você não precisa roubar para ser carnal. O simples fato de você não andar em comunhão com o irmão já te faz carnal. Por quê? Porque você não... Você está brincando, Exato. pastor. Paulo disse isso Ele hoje. diz lá em Coríntios. Você consegue mostrar agora? Agora? Vamos lá. Não, isso aí é muito sério, porque tem um monte de gente que diz agora, pastor, que quer andar sem igreja. Sim. Né? Esses aí estão com problema. Sério. Olha só. Eles entrariam nessa leva aí? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Não existe. Uma coisa que as pessoas precisariam entender acerca disso é que Deus não tem um plano B. Jesus não disse assim, eu vou edificar a minha igreja, se não der certo eu faço outra coisa. Entendeu? Jesus não disse assim, eu vou edificar a minha igreja, se não der, se começar a dar problema, não der certo, cada um vai para suas casas e tá tudo certo. Ele nunca falou isso. Jesus não tem plano B, o plano de Jesus é a igreja, quer você goste ou quer você não goste. Quer você aceite ou quer você não aceite, quer você concorde ou quer você não concorde. Deus é espírito. Só opera na terra através de um corpo. Ele já escolheu o corpo que ele vai operar. Deus, que é espírito, opera através do corpo de Cristo. Tudo que estiver fora disso não tem parte com Deus. Que coisa, hein? Vamos lá ver o carnal? O senhor quer ver o carnal? Vamos lá, ué. Então vamos lá. 1 Coríntios 3. Podemos ler? Pode. O senhor está pensativo por quê? Rapaz, que acontece? Quando eu era menino, eu tinha tanta vontade de aprender, Borges. Sim. Tanto desejo de aprender. E hoje eu sou homem.
E eu ainda continuo com tanta vontade de aprender, com tanto desejo de aprender. Sim, Você já caminhou comigo algumas vezes nesses anos todos, você já esteve comigo em lugares onde não era eu que ministrava, outras pessoas ministravam. sim, Você nunca me viu sair do lugar porque uma pessoa com menos conhecimento do que eu, ou pessoa muito simples, iria ministrar. não, Você nunca me viu interromper a aula de ninguém. sim, Você nunca me viu fazer esse tipo de coisa. Por que eu penso? sim, Que não se espera que os filhos entendam os pais. Se espera que os pais entendam os filhos. sim, A gente espera que as pessoas maduras na fé entendam as pessoas imaturas. E não esperamos que os imaturos entendam os que são maduros. sim, Né? E às vezes eu olho para algumas pessoas que na internet, na internet eles ficam corajosos, sabe? Eles falam tanta besteira, sim, eles, eles, eles mostram, na verdade, quem eles são, né? exato, Carnais, sem temor, sem respeito, sem educação, sem a mínima capacidade de ouvir. E isso me entristece muito quando eu fico triste não por mim, por eles, sim, né? Por esse tipo de gente, por saber que essas pessoas não vão conseguir chegar a uma revelação da palavra, porque o a principal ferramenta que você tem para ter revelação da palavra é a humildade, sim. entendeu? E essas pessoas são carregadas de uma soberba, de uma prepotência, Pessoas entende? frustradas, normalmente, pastor. São frustrados. Mas eu fico triste porque por que não tem sede, né? Eu acho que o Espírito, eu fico com dúvida às vezes se o Espírito Santo está dentro dessas pessoas, porque o Espírito Santo ele nos dá tanta fome da palavra, tanta sede da palavra, ele nos faz desejar com tanta intensidade a palavra. Sabe como que eu me sinto, pastor, quando o senhor está falando? Eu sinto que eu estou num deserto, que o Senhor é a fonte de água viva que está jorrando, que Deus pôs ali para mim. Quando tem alguém ensinando Bíblia, eu sinto que eu estou no meio do deserto mais seco do mundo e que a pessoa que está falando é uma fonte de água a jorrar para a vida, sabe? Sim, Eu quero beber, eu quero receber, né? eu entendo. Independente de quem está falando a palavra de Deus, eu quero mais receber. Aí chegam uns babacas, sabe? Uns caras sem Deus, sem temor, e fica escrevendo as bobagens aí. Nunca leu Bíblia na vida, não sabe nem por onde andou Bíblia. Por que não pega essa coragem, não vai lá na minha escola que é de graça, entra lá, senta do meu lado e abre a Bíblia, vamos discutir comigo, ué? Porque tem gente que confunde a simplicidade com despreparo, pastor. Exato. Concordo com o Eu senhor. busco ser simples, mas eu não sou despreparado não, irmão. Por que você não pega essa mesma coragem aí, não vem falar lá na minha escola que eu sou dono da verdade e vem provar para mim que eu estou errado? A gente tem que ter um mínimo de decência para ouvir, ainda que na internet. A internet não é terra de ninguém, não. É lugar que você precisa respeitar também. Entendeu? Você não precisa concordar com nada que nós vamos falar aqui. É um direito seu Não discordar. precisa nem estar aqui, na verdade, né? Não precisa nem estar aqui, pode ir embora dormir. É um direito seu discordar. Agora, o seu direito de discordar não tira o nosso de falar. Exatamente. Nós podemos falar também, é nosso direito. Falar é nosso direito. O seu é discordar e o nosso é de falar. Entende? Então, se você acha que o que nós estamos falando aqui é uma verdade absoluta e só nossa, não precisa ficar para ouvir, não. Mas eles não aguentam, sabe, pastor? É. Não aguentam, não, porque Mas eu acho que são pessoas. o fariseu não ouvia Jesus. É, Eles ficam ouvindo, não é para aprender, eles não. querem arrumar um erro na Mas gente. eu acho que eles são pessoas. A gente erra, irmão, porque a gente é humano, né? Claro. A gente erra na concordância de verbo, a gente erra na expressão, a gente erra num monte de coisa.
E é por isso que quando você vai estudar, pessoas que estudam, a pessoa que colocou o traseiro no banco de uma universidade, pelo menos, pastor, iniciou Sim, esse processo, ela entendeu que a academia é um lugar de debate, de discussão, claro, aonde uma pessoa vem, apresenta uma tese, e você tem que dar a essa pessoa, primeiro, a oportunidade de apresentar a tese toda. exato. E só depois que ela apresentar a tese toda, que você entendeu, é que você vai ponderar acerca da tese e você vai contestá-la. Claro, E quando você contesta essa tese, você precisa dar à pessoa o direito da defesa da tese. exato. Porque a pessoa pode ter se expressado mal, você pode ter entendido mal, pode ter acontecido tanta coisa, né? Então, isso aí só mostra que esses canalhas, eu chamo de canalha, porque isso aí esse cara tá aí fazendo de conta que entende Bíblia. E é um canalha, porque nunca estudou, mas quer dar palpite. Eu acho que já vem com essa Entendeu? intenção, pastor, de estragar a aula, vem só para isso. É um canalha, porque nunca estudou. Porque se tivesse ido para um banco de uma faculdade, não é faculdade de teologia, não. Para qualquer universidade, saberia como funciona o estudo, ensino. Saberia como que funciona, qual é a dinâmica do ensino. E seria menos afrontoso. Mas deixando esse daí. Mas eu tenho que falar, Sim, porque o nosso papel não é só ensinar Bíblia. O nosso papel é ministrar pessoas. claro, Entende? E às vezes você precisa também repreender alguns, como o Senhor Jesus, em alguns casos, precisou com repreender. certeza. Então fica aqui essa palavra de repreensão para o tolo, né? Para o nécio. E se você não faz questão de ouvir, é só sair. Deixa a gente aqui que nós estamos falando da palavra de Deus para quem quer. Bora lá, Vamos pastor. lá. 1 Coríntios 3, pastor, vai falar, 1 Coríntios capítulo vai 3. falar sobre os carnais que, na verdade, não estavam cometendo pecados absurdos, né? Ou aqueles que a gente considera absurdo. São carnais por outro motivo. 1 Coríntios 3, capítulo 1 diz assim, ó. E eu, irmãos, Verso verso 1. 1. Não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, e nem tampouco agora ainda podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? É as mesmas coisas que tem nas lives de hoje. Exatamente. Ou seja, Então, o apóstolo Paulo está falando com clareza sim, que a carnalidade aí vem da dissensão da facção. exatamente. Não tem a ver com pecados sexuais e nem pecados imorais, vamos dizer assim, né? Tem a ver com a pessoa que, na verdade, por imaturidade, né? Porque o que nos faz não conviver, não conseguir conviver com pessoas dentro da igreja é justamente o fato de sermos imaturos, meninos. É o que ele diz aqui. Vocês são meninos ainda, e por serem meninos, são carnais. Por quê? Porque a inveja, a disenção, né, vocês estão divididos e por isso vocês são carnais. Uau! Se a gente olhar por esse ângulo aí, nós podemos chamar a igreja brasileira de uma igreja imatura. Com né? certeza, com certeza. Com certeza. Não tenho dúvida disso. É uma igreja dividida em denominações e placas, né? Exatamente. E a gente tem dificuldade em ter comunhão, né? Em viver em comunhão. Justamente porque ele coloca um ponto importante aqui, pastor, ó. Porque ainda sois carnais. Verso 3. Pois havendo entre vós inveja. A inveja é algo maldito. A inveja é um sentimento que brota no coração de um crente carnal. Porque às vezes, né, pessoas como essas que entram aqui para afrontar, para falar bobagem que estão falando aí, alguns, entram por um motivo. Qual é o motivo? A inveja. Desdenhar daquilo que eu não posso ter, eu não Exato, posso ser. exato, com certeza. Então, ou seja,
Isso mostra uma carnalidade, né? Isso mostra uma meninice. É um sentimento que brota, que se produz no coração do menino, do carnal, que na verdade nem sempre tem a ver com pecados imorais, mas às vezes é só questão de alma mesmo. Forte, muito forte. Pastor, só para a gente voltar no fio da meada lá nos 3 estágios da Sim. salvação. A vida começa no Espírito, como diz lá em Efésios capítulo 1, verso 4. Exato. Né? A vida começa no Espírito. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis em amor. Ou seja, Deus me escolhe nele antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de existir o primeiro pó da terra, nós já existíamos. Exato. Exatamente, pastor. No Espírito. No Espírito. Deus nos gerou nele. Deus nos gerou nele. No Espírito. E ele nos escolheu dentro dele. E ele nos escolhe. É o que diz o texto bíblico. Exatamente isso. Para que fôssemos santos, né? Santos e irrepreensíveis. Outro ponto, e né? Em amor. Em amor. É porque... Certo. Aí, ou seja, antes da fundação do mundo, antes do primeiro pó da terra, eu estava dentro de Deus. Exato. É isso que a Bíblia afirma. Lá em Hebreus, no capítulo de número 12, verso 9, diz que Deus é o Pai dos Espíritos. Deus é Pai dos Espíritos, exatamente. Porque diz, se obedecíamos outrora os nossos pais, que nos repreendiam segundo a carne, não haveremos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos e viveremos? Exatamente. Não é isso? Então, Deus me escolheu dentro dele, antes da fundação do mundo. Ele é Pai dos Espíritos. E lá em Zacarias, no capítulo 12, verso 1, a parte B do versículo, diz que Deus forma o espírito do homem dentro dele. Exatamente. É como quando uma mulher está grávida de um bebê. Exatamente. Deus nos gerou dentro dele como uma mulher gera uma criança no seu ventre. Exatamente. E essa criança que está dentro de Deus, esse espírito, né? Sim. Que está dentro de Deus, que não é uma criança, né? Eu só falei numa linguagem tipológica, mas esse espírito que está dentro de Deus, Deus soprou na matéria quando formou Adão. Exatamente. Porque Deus formou o homem do pó da terra, ou seja, manipulou o barro, Gênesis capítulo 2, verso 7. Sim. Manipulou o pó da terra que estava úmido, né? Porque no verso 6 diz que um vapor subia da terra, regava toda a superfície dela. Então, do pó da terra que estava úmido, Deus fez um boneco de argila. Não havia vida ali, né? Não havia vida ali. E ele soprou o que estava dentro dele. Ele sopra. Ele lançou na narina para dentro da matéria. Exatamente. A junção do espírito com a matéria traz à luz um terceiro elemento. Exato. Que é a alma vivente. A alma vivente. Então, no hebraico, o texto hebraico diz que Deus soprou a Neshama humana. Exato. Para dentro do baçar, né, do corpo. Exato. Que veio da terra, Adamar. Exato. Né? E deu origem à terceira parte do homem, ou seja, a um terceiro elemento que é chamado Nefesh. Em hebraico, Nefesh, alma vivente. Exato. A palavra hebraica para alma é Nefesh. Nefesh. Né? Existe uma Nefesh humana e uma Nefesh animal. Né? Nós sabemos no estudo profundo, com o estudo profundo, que essas Nefesh não são exatamente iguais. Não. Há uma Nefesh de um nível para o homem e uma Nefesh de um nível para os animais. Ou seja, há uma alma para o homem de um nível, uma alma de outro nível para os animais. E essa alma vivente que agora existe, ela pode interagir em dois mundos. Exato. Exato. Ela pode interagir no mundo natural, porque ela tem um corpo físico. Sim. Ela pode interagir no mundo espiritual, porque ela tem um corpo espiritual. Exato. E o espírito humano, ele seria um corpo e não um ser. Exato. Por quê? Porque esta alma vivente precisa interagir em dois mundos, em dois planos de existência, simultaneamente, de forma consciente. Aliás, Exato. O ser humano é o único ser em todo o universo capaz de interagir simultaneamente em dois planos de existência de forma consciente. Porque o ser humano ele é capaz de interagir com o mundo dos espíritos de forma consciente e ele é capaz de interagir com o mundo natural de forma consciente.
né? Através do espírito no mundo espiritual, através do corpo natural no mundo físico. Esse homem, então, é um mediador entre os dois mundos. Por isso que quando a gente vai em qualquer um desses lugares espiritualistas, eles costumam dizer que nós somos médium, né? Exato. Mas nós somos médios porque Deus nos criou com essa capacidade de mediar entre o mundo dos homens e o mundo dos espíritos. Exato. Né? Nós existimos em dois planos de existência. Nós não existimos só no mundo material. Nós existimos no mundo material e existimos no mundo espiritual. Exato. Né? Nós temos dois corpos, certo? Correto. Lá em Jó, no capítulo de número 32, verso 8, diz: na verdade, há um espírito no homem. Exato. E o sopro do Todo-Poderoso faz entendido. Então, o que o texto de Jó está dizendo é no contexto da criação do homem, da formação do homem. Ou seja, existe um espírito no homem, porque esse há um espírito no homem é H, Sim. A com acento agudo. Ou seja, eu posso ler também, na verdade, existe um espírito no homem. E aí falando no contexto da criação e não no contexto do Espírito Santo. Sim. Ou seja, o homem tem um espírito, o homem não é um espírito. Porque por muito tempo ensinaram para nós que o homem é um espírito, né, pastor? Exatamente. Aliás, principalmente a escola do Dr. Kennedy Reagan, quando veio para o Brasil, né? Que ele, com aquele livrinho O Homem em Três Dimensões, Sim. ensinou para a gente assim, eu quero que você comece a pensar em você como sendo um espírito, tem uma alma e habita em um corpo, né? Exato. Eles vão explicar isso lá em 1 Coríntios capítulo 15, né? Porque o primeiro Adão foi alma vivente e o último Adão espírito vivificante. Então eles vão dizer que a partir dali o homem passa a ser um espírito. Mas o que diz em Gênesis não é isso. O que diz em Gênesis capítulo 2, verso 7, é que o homem foi feito alma vivente. Exatamente. Não é isso? Essa alma vivente possui dois corpos, um corpo natural para interagir com o mundo natural, um corpo espiritual para interagir no mundo espiritual. E Jó, capítulo 32, verso 8, vai dizer que, na verdade, existe um espírito no homem. O homem não é um espírito. Há um espírito no homem. Exato. Né? E em Jó, no capítulo 33, verso 4, também, falando no contexto, eu estou até com a minha Bíblia aqui, se eu quiser conferir na sua aí também. Eu já estou aberto aqui, pastor. Mas falando no contexto da formação do homem, né, vai dizer que eis que vim de Deus, né? Exato. Vai dizer, o Espírito de Deus me fez. Falando da formação do Exato. homem, né? A inspiração, em outra tradução, o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Me deu a vida. Vida na alma, Sim. aí, Nefesh. Vida na alma. No verso de número 6 diz: eis que vim de Deus. Ou seja, o meu espírito veio de Deus. Exato. E como tu é uma pessoa, alma. Também eu do barro fui formado. Aqui está a tricotomia do homem. Exato. Né? O espírito que vem de Deus, a pessoa que é você. Exato. E o corpo que foi formado do barro. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, né? A partir do verso de número 40, vamos lá? 1 Coríntios, capítulo... Eu vou dar todo o caminho da coisa para depois a gente discutir a salvação em si. Tá? Vamos lá, pastor. Eu só vou dar o caminho aqui do... Fique à vontade. Para depois a gente discutir o assunto. Fique à vontade. Em 1 Coríntios, capítulo 15, e a partir do verso de número 40, diz o seguinte: uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também será na ressurreição dos mortos, semeia-se em um corpo mortal, ou seja, em um corpo corruptível, em corrupção, mas ressuscitará em incorrupção, Exato. em imortalidade, em um corpo forte, em um corpo imortal. Amém? Exato. Semeia-se em ignomínia, ressuscita-se em glórias. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se, verso 44, no corpo natural, aí ó, corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Exato. Aí vai dizer que é o seguinte, ó, se há corpo natural, ou seja, se existe um corpo natural, há também um corpo espiritual. Existe também um corpo espiritual. Exato. Ou seja, aí está provando que o espírito do homem é um corpo. Está chamando o espírito do homem de corpo. Exato. Correto? Exato. E depois vai dizer o seguinte, lá em Tiago 2, 26, vai dizer que quando
o espírito do homem deixa o seu corpo, o homem é morto. Sim, Correto? correto. Ou seja, quando o espírito do homem sai do corpo, a alma sai acoplada ao espírito, aquele homem continua existindo para o mundo espiritual, mas ele para de interagir com o mundo natural, porque houve o desligar do corpo com a alma. Exato. Né? Agora, o corpo não tem como mais, ele não tem mais um corpo para interagir no mundo dos homens. Exato. Então, como diz o Salmo, né? Naquele mesmo dia perecem todos os seus pensamentos, todos os seus planos, todos os seus projetos, porque ele não pode mais fazer nada porque ele não tem um corpo. Daí vem a palavra morte, né? Exato. Que é uma palavra que vem originalmente do latim, que quer dizer desligar, né? Exato. Ou seja, foi desligado o corpo físico, foi desligado do espírito da alma, ou seja, aquela alma e aquele espírito não tem mais como interagir na terra, porque desligou, certo? Certo. Hebreus 9, 27 diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Exato. Ou seja, esse homem que agora o espírito deixou o corpo, com a alma acoplada, e o corpo voltou para a terra, esse homem agora vai ser submetido a um juízo, não a julgamento, Exato. mas a juízo. Exato. Ou seja, ele já vai ter uma palavra de sentença do Supremo Juiz, mas depois ele vai ter o julgamento justo, que vai ser ou o Tribunal de Cristo ou o juiz final. Exato. Né? E lá em Eclesiastes, no capítulo 12, e verso de número 7, diz que quando o homem morre, né, o corpo volta ao pó como era e o espírito volta a Deus. Muitas pessoas têm o entendimento que o espírito volta para dentro de Deus. Mas o que eu entendo, compreendo por todo o contexto da Escritura, é que o espírito volta a estar à disposição de Deus. Por quê? Antes do homem nascer, o livre-arbítrio do homem já existia, só não imperava. Quando o homem nasce, o seu livre-arbítrio passa a imperar. Ou seja, quando você está no corpo encarnado, por mais que Deus não queira que você faça algo, ele não te impede, você vai fazer. Se você decidir que vai pecar agora, nem Deus te para, porque o seu livre-arbítrio impera. Mas quando você desencarnar, volta a imperar a vontade de Deus. Ou seja, ele vai dar a sentença. Se ele disser que você está condenado, está condenado. Se ele disser que você está salvo, está salvo. Não tem como mudar essa sentença. O que Deus falar vai ser feito, porque já não impera mais o arbítrio do homem. No Salmo, aqui também, nós temos mais um texto em Salmo, só para a gente concluir aqui o caminho, né, do homem na sua formação. No Salmo de número 100 e... Deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, é o 100... Deixa eu ver se é o 103. Não é o 103. 106, pera. Deixa eu ver aqui. Também não. A ver. Se eu não me engano, pastor. Sim, pastor. Eu vou procurar aqui. Mas tem um salmo que diz que quando o homem morre, o seu corpo volta para a terra como era também. E o espírito volta para Deus que o deu? E naquele mesmo dia, o Salmo diz, perecem todos os seus projetos, todos os seus pensamentos. Diz assim, ó, sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Eles tornam ao pó. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Quer ver? Eu encontro aqui depois. Pode? Esse é o caminho do homem. Desde o momento que ele é formado até o momento que ele morre.
a morte é como a vida, né, pastor? Salmo A vida começou no espírito 146, antes da 4, formação pastor. do pó da... Hã? Salmo 146, 4. Salmo 146, verso 4. Exato. Peraí. Acho que é isso mesmo. Exato. Sai-lhes o espírito e eles tornam para a terra. Naquele mesmo dia perecem todos os seus pensamentos, ou desígnios, ou projetos. Né? Sim. Ou seja, acabou. Aqui na terra não tem mais negócio. Não tem mais. O negócio agora é só no mundo espiritual. Exato. Mas assim como a vida começou no espírito, a morte começa no espírito. Exato. Quando Adão come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, seu espírito morre imediatamente. Quando Eva come, seu espírito morre imediatamente. A morte da alma é gradativa e a morte do corpo também. A gente consegue ver claramente a morte da alma porque o homem primeiro no jardim foi desobediente, fora do jardim ele depois foi homicida quando Caim matou Abel, ou seja, agora ele é desobediente e homicida. Depois ele é desobediente, homicida e ele também se rebela contra Deus no casamento de julgo desigual, lá de Gênesis capítulo 6. E depois ele também faz a rebelião corporativa contra Deus na Torre de Babel. Ou seja, você nunca está tão caído que não possa cair um pouco mais. Exatamente. Né? Aí nós vemos o homem que foi feito à semelhança de Deus, o seu caráter, a cada dia que passa, vai se distanciando mais do caráter de Deus. E essa é a morte da alma, a morte da moral. Né? Exato. A morte do caráter de Deus em nós, não é mesmo? E a alma vai se tornando mais distante de Deus. Então, com base nisso tudo, pastor, nós entendemos que a salvação é no Espírito pelo novo nascimento. Exato. Amém? Como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17, quando o Espírito de Deus se une ao Espírito do homem, passam a ser um só Espírito, Exato. Correto? Correto. Deus e o homem agora são um só Espírito, Deus habita no homem pelo Espírito do homem. Exato. Ou seja, o Espírito do homem contém a Deus. Exato. Nós temos a salvação da alma pela transformação do entendimento, da mente, da alma. Renovação da mente. Né? Paulo vai dizer lá em Romanos, não é isso? Exato. Sede transformados pela renovação do vosso entendimento, ou seja, pela renovação da alma, né? A alma passa por uma transformação. Ali a palavra é metamorfos, né? Exato. De onde vem a palavra metamorfose, ou seja, uma metanoia. Exato. Né? Ou seja, é igual a lagarta que entra num casulo e sai a borboleta. Né? Exato. Esse casulo seria a palavra de Deus, a vida de Deus, que nos transforma completamente. Né? Exato. Ou Cristo, né? O próprio Cristo. Cristo formado em nós, nós vamos ficando irreconhecível, não dá para nos ver como nós éramos antes. E depois nós temos, por último, a salvação do corpo, que é na ressurreição dos mortos, ou no rapto, ou no arrebatamento, Exato. pela glorificação do corpo do pecado. Né? Exato. Agora, pastor, quando alguém diz que a salvação não se perde, tá certo? Tá correto. Quando ele diz que se perde, também está correto, só que está olhando para um aspecto diferente do outro, né? Eu acho que travou aí, pastor. Travou. Voltou, pastor? Voltou, aqui para mim voltou. Pastor, quando diz que a salvação não se perde, está correto. Porque aquilo Correto. que se fez no Espírito do homem, quando o Espírito Santo entrou no Espírito do homem e fez do homem filho de Deus, isso não pode ser desfeito. Em hipótese alguma. O homem é filho para Filho sempre. para sempre. Mas a salvação da alma, isso se perde. Isso se perde. Então, quando diz que se perde a salvação, eles também não estão de todo errado. Não, não de todo errado. Só estão olhando para um só ponto do homem. Olhando só para um aspecto da salvação. E quando o outro diz que não se perde, mas também não explica a alma, está olhando para um aspecto Só para também, um que é o aspecto espírito. que é o aspecto do espírito. A ressurreição e a glorificação quase ninguém olha, né? Quase ninguém olha. Pastor, e aí, por que então as pessoas têm essa ideia de que uma pessoa que foi salva por Jesus Cristo poderia ir para o inferno? Porque o motivo pelo qual elas acham que a pessoa pode ir para o inferno é porque elas estão olhando para os textos que falam acerca da salvação da alma. Isso está ligado com a ideia de que
ela tem que fazer para ser aceita. Exatamente. Exatamente. A ideia de que a salvação é algo que eu conquisto com as minhas obras. E quando eles descobrem que não conquistam com as obras, como é que isso fica? Quando eles descobrem que não conquistam com as obras, normalmente a primeira atitude gera-se uma revolta, né? Como que você entende esse Hebreus 6, pastor? Hebreus capítulo 6. Porque o pessoal fala o seguinte, que lá em Hebreus 6 fala que o cara pode perder a salvação se ele voltar às práticas antigas. Quando eu olho para Hebreus 6, eu vejo, falando com todo respeito, mas eu vejo o mal da igreja brasileira, né? Que é a dificuldade de interpretar os textos. Porque, na verdade, o texto fala exatamente o contrário, afirmando exatamente o contrário do que eles afirmam que o texto está falando. O texto está dizendo que é impossível você voltar atrás. Uma vez que você foi iluminado, não tem como voltar atrás mais, não existe essa possibilidade. E também não tem a possibilidade de você ser salvo uma segunda vez. Como que se você fosse salvo uma vez por Cristo, por Jesus. Então, o sacrifício de Jesus salvou você uma vez. Aí você foi lá e se afastou, se rebelou, largou Cristo. Você volta outra vez. Ou seja, para você ser salvo uma segunda vez, teria que morrer um outro Cristo. Ou matar Cristo novamente. Por quê? Porque o primeiro sacrifício de Cristo já não foi suficiente para você. Você perdeu? Você perdeu? Então, ou seja, aí Paulo vai dizer assim, ó, que aqueles que tentam fazer isso estão novamente tentando crucificar o Filho de Deus. Por quê? Porque ele está dizendo que o primeiro sacrifício não foi suficiente. E a própria igreja dá testemunho disso, porque quando uma pessoa desvia e volta, ele só se reconcilia, ele não tem que aceitar Jesus de novo, batizar de novo, e se tivesse se perdido, ele teria que passar por todo o processo novamente. Exatamente, mas eles não fazem isso. E aí você pergunta assim para eles assim, ó, tá, o que fez o irmão perder a salvação? Aí vão dizer assim, o irmão pecou. O irmão perdeu a salvação porque ele pecou. Aí você pergunta para ele assim, você pecou? Eu pequei também. E você perdeu a salvação? Não, eu não perdi. Por quê? Porque o meu pecado é diferente do dele. Entende? Porque se o pecado tirasse do homem a salvação, qual homem seria salvo? Nenhum. Ô pastor, primeiro, para eu dizer que o pecado pode me tirar algo tão importante como a salvação por meio do sacrifício de Cristo, correto? Sim. Se eu afirmar uma coisa dessa, primeiro eu preciso saber o que é pecado. Sim, claro. Eu te garanto que 90% dos crentes que estão numa igreja não sabem os 10 mandamentos de cor. Concordo. Se você pedir para ele, fala os 10 mandamentos, eles não vão conseguir. Concordo. E pecar contra Deus é fazer contra um dos mandamentos. Exato. Mas os mandamentos são 613. Exato. 365 proibitivos, 248 prescritivos. Exato. Se o cara não sabe nem os 10 principais das pedras, ele não sabe o que é pecado. Ou seja, ele pode estar pecando agora sem saber. Exato. Ó, teve um irmão aqui que falou assim, ó, mas e a prática do pecado contínuo? A pergunta é, quando foi que você parou de pecar? Nunca. Você também pratica como pecado. Todo dia você peca. Contínuo. Essa questão da prática do pecado, eu acho que é uma das coisas mais estúpidas que eu já ouvi dentro da igreja. Porque na cabeça de uma pessoa religiosa, o que é o pecado e o que é a prática do pecado? O pecado seria aquele pecado que eu cometo esporadicamente. De vez em quando. Certo? Por acidente, como dizem Sim. eles. Porque para mim pecado é uma decisão, não é um acidente. Quando você peca, você decide pecar. Exato. Você não tropeça no pecado, não. Você escolhe o pecado. Exato. Essa é a minha opinião.
Mas os irmãos acham que existe pecado de acidente. Exato. Vamos ficar na ideia deles. Exato. E que a prática do pecado seria o pecado repetitivo. Entendo. Então, na ideia desse pessoal, se eu traísse a minha mulher uma vez por ano, eu não era adúltero. Meu Deus. Porque eu só seria adúltero se eu vivesse na prática do pecado. E a prática seria o pecado repetitivo. Entendi. Repetidamente. Exato. E já que ele não é repetidamente, é só um acidente. Eu não posso ser chamado adúltero porque eu traí minha mulher uma vez no ano. Agora, olhe bem. Quando que o pecado se torna prática? Porque, observe, quando Caim, antes de Caim matar Abel, vê se o senhor concorda comigo, qualquer coisa o senhor pode falar, pastor, discorda. Tá ok, pastor. Mas antes de Caim matar Abel, o Espírito Santo falou com ele. Falou. Caim, por que está irado? Por que descaiu o teu semblante? Não é isso? Exato. O teu desejo trabalha contra ti, mas cabe a ti dominar sobre ele. Exato. O pecado jaz à porta. Exato. Ou seja, naquele momento, Caim ainda não tinha pecado. Não. Mas o pecado estava lá esperando. Exato. Jaz ali, ou seja, descansa ali, espera ali. Espera o quê? Que Caim ceda aos seus desejos. Qual era o desejo de Caim? Matar o irmão. Isso trabalha contra ele, porque ele não pode fazer isso. Exato. Enquanto isso só é um pensamento, o pecado ainda não se fez prática. Exato. Já é pecado. Exato. Mas não se fez prática, porque no Novo Testamento, na Nova Aliança, no rolo da Nova Aliança, Jesus disse: disseram os antigos, não adulterará. O adultério era o coito, era a cópula. Se não há coito, se não há uma relação sexual, não há adultério. Sim, correto. Jesus diz, porém, eu digo que se um homem olhar para uma mulher com a intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Exato. Mas não é a prática do adultério. Não é a prática. Está só na mente. Exato. A prática vai ser quando ele se deitar com uma mulher. Então, quando que o homem pratica o pecado? Quando aquilo que está na mente vira uma ação. Exato. E não quando é repetitivo. Concordo. E analisando assim, nós entendemos que nós pecamos todo dia, quer consciente, quer inconscientemente. Exato. Consciente quer dizer conhecendo a lei de Deus e escolhendo um caminho errado. Exato. Ou inconscientemente por ignorar a lei de Deus. Agora, lá em Levítico capítulo 5, verso 17, diz: se alguma pessoa fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor aquilo que ele ordenou não se deve fazer, contudo será ela culpada e levará sobre si a sua iniquidade. Ou seja, não tem perdão para ignorância. Não. Outro texto: o meu povo morre porque lhe falta conhecimento. Exato. Se a ignorância fosse um motivo para Deus não imputar pecado, ou seja, o povo não tinha que morrer porque falta conhecimento. Exato. Porque o morrer é a consequência de não conhecer. Exato. Então Deus está imputando a ignorância, Deus está imputando uma consequência. Exato. O que o senhor me diz? Pode ficar à vontade. Eu penso exatamente igual o senhor pensa. Outro ponto, assim, sem usar os textos bíblicos, né? Olha o tamanho da ignorância. Jesus, né? Como popularmente a gente fala, Jesus veio ao mundo para nos salvar. Concorda comigo? Sim. E o que Jesus fez para nos salvar? Jesus, para nos salvar, ele toma sobre ele os nossos pecados, né? Ele leva sobre ele os nossos pecados. Então, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Jesus me salvou tirando o pecado através da morte dele. Ele morre para tirar de mim os pecados. Quando eu digo que o meu pecado impede-me de ser salvo, eu estou dizendo que Jesus não fez o serviço completo. Que ele falhou na missão dele. É uma coisa absurda. É que as pessoas foram doutrinadas debaixo do medo. Mas olha que absurdo. Eu estou dizendo o seguinte: Jesus veio ao mundo para me salvar, e para fazer isso, ele morreu para levar sobre ele o meu pecado. Ele se fez pecado por mim. Mas eu digo, olha, agora eu pequei e perdi a salvação. Ou seja, Jesus não deu conta de levar esse pecado aqui. Esse pecado aqui que eu cometi foi maior que Jesus, foi maior que o sacrifício de Cristo.
É esse entendimento que as pessoas têm inconscientemente. Por quê? Por causa de uma religiosidade, né? O que é a base da religião? A religião trabalha com base no medo. Então, da onde vem essa história? Porque você sabia que um dos únicos países que tem esse negócio de perder salvação é o Brasil, né? Se você for falar em um outro país, né, com um pouco mais de história, um pouco mais antigo que o Brasil, em questão de teologia, que salvação se perde, os caras vão rir da sua cara. Porque não tem essa ideia. Né? Perder salvação por causa do pecado é o mesmo que dizer que Jesus fez serviço incompleto. Ele veio para tirar o pecado, não deu conta e eu continuo. As pessoas não entendem que o pecado se resolve de outra maneira, é uma questão de nova natureza. Exato. Eu tô numa... Quer dizer, eu não fui salvo pelas boas obras, eu fui salvo para as boas obras. Exato. Porque uma nova natureza foi gerada em mim, e agora Cristo está sendo gerado em mim, e as boas obras são feitas por Deus. Né? O senhor disse outro dia uma coisa para mim que me impactou muito. O senhor disse, nós não podemos fazer a obra, né? Quem faz a obra de Deus é Deus. Exato. Né? Exatamente. Se nós entendêssemos isso com clareza, nós teríamos uma outra postura com relação à obra de Deus. O homem não pode fazer a obra de Deus. Homem nenhum pode fazer. Por que você não fala disso na próxima live da sexta? Podemos falar, pastor. Podemos falar sobre isso. Isso é poderosíssimo. Isso é libertador, na verdade, né? Porque existem... Pode deixar marcado, então, para a próxima sexta, para você falar Pode disso? deixar marcado. Vamos falar sobre isso. Existem muitos pastores, ministros, líderes, que carregam sobre eles o peso da obra. Porque eles acreditam que é eles que fazem. Né? Vivem condenados, acusados, quando, na verdade, nós precisamos entender que o homem não pode fazer a obra de Deus. O homem não pode fazer a obra de Deus. Nem Jesus ousou fazer a obra de Deus. E não ousou fazer a obra porque ele era homem. Como homem, exato, né? Como homem. O apóstolo Gustavo Lara diz uma coisa, o seguinte, que Deus não tem vontade permissiva. Concordo. Deus tem vontade. Deus tem vontade, concordo. Que vontade permissiva, que nós arrumamos esse termo quando a gente não consegue explicar por que nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Exatamente. Ou quando algo sai fora dos nossos planos. Então, fiquei doente, né? E aí isso saiu fora dos planos que eu tinha, né, com relação a Deus. Ou seja, eu sou crente, não posso ficar doente. Então eu fiquei doente, o que eu vou dizer para que eu vou dizer? Não, isso aqui é a vontade permissiva de Deus. Pastor, quando eu tenho muitos amigos que acreditam que a salvação se perde. Sim, eu também. Eu não fico querendo mudar o entendimento deles, não. Eu também não mais. No começo eu brigava, mas hoje não mais. Quando eles falam para mim, eu acredito que perde a salvação, eu falo, cuide para não perder. É a mesma coisa que eu falo para eles também. E cuida bastante, irmão. Porque se o sacrifício de Cristo não foi suficiente, você precisa cuidar muito. E eu que acredito que não perde, eu tô em busca de conquistar um lugar no reino. Exato, que já é uma outra história. Porque a minha salvação é uma questão resolvida, eu tô com outra questão para resolver. Exatamente. Que é reinar ou não reinar. E aí sim, depende de nós cooperarmos com Deus. Não digo fazermos. O senhor já falou em alguma... Sim, pode falar, desculpa. Não digo fazermos, mas cooperarmos com aquilo que Deus quer fazer. Que é um ponto. O senhor já falou alguma vez em alguma live sobre casamento? Já falei na minha escola online. E aí? E aí que eu fiquei 30 dias respondendo pergunta. A doutrina também sobre o casamento é algo que foi muito distorcido no nosso meio. Muito distorcido. Totalmente. Traz muita condenação e acusação. Meu Deus. Demais, demais. Talvez sejam um dos assuntos mais difíceis de se falar. Talvez nós pudéssemos falar também um dia sobre o casamento e a graça, hein, pastor? Como que fica isso? Podemos falar, pastor. Podemos falar. Porque tanto eu como você fomos ensinados numa doutrina muito firme acerca do casamento, né? Sim. Muito, muito. E naquele tempo que se falava muito sobre o casamento, né? Na igreja, não se falava sobre a graça praticamente. Não. E agora como que fica aquela doutrina com essa doutrina da graça? Podemos falar sobre isso. Podemos fazer uma live para falar sobre isso.
Agora, poder falar sobre isso também. temos que desativar os comentários, Pode falar. né? Oi? Por dia tem que desativar o comentário, tem que só dar aula. É, Não, né? porque senão não vai rolar. Então, vou deixar uma palavra assim. Sim, Você que acredita que a salvação perde, tá bom? Aprofunde-se um pouco mais no estudo, busque um pouco mais, permita-se ler a outra ideia, entender a outra ideia também. Porque uma das coisas que eu sempre fiz quando alguém me falou uma coisa diferente daquilo que eu cria, foi estudar com a pessoa a maneira que ela acreditava, para entender por que ela acreditava daquele jeito. exato. Entende? Eu acho que é uma atitude sábia. Com certeza. E, e se você acreditar que a salvação se perde, e eu acreditar que ela não perde, isso não muda nada enquanto ao fato de nós sermos irmãos em Cristo e de Cristo ser o nosso Salvador. Amém? Amém. Podemos estudar juntos e ir para frente disso aí. Mas uma das coisas mais tremendas de você entender que você é filho de Deus e que isso nunca mais vai ser desfeito, independente do que aconteça, você é filho, é você entender que você tem um pai que te disciplina, mas que não te condena. Exato. Ele disciplina o filho que ama, mas não condena. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Exato. A disciplina, não condenação. Isso vai tirar você do medo, da culpa, né, que a religião usa para te amedrontar e para te manipular, para fazer de você massa de manobra. Você vai ser verdadeiramente livre quando você não tiver sobre você mais o peso da culpa, nem o peso do medo, e que você puder olhar para os textos com liberdade no espírito. Então, eu desejo a todos vocês que estão nos ouvindo crescimento na palavra do Senhor. Vocês cresçam na palavra do Senhor, no conhecimento da palavra, mas também no conhecimento do Senhor. Não só no conhecimento da Escritura, da letra, mas no conhecimento do próprio Senhor. Que vocês possam enxergar a Cristo tal como Ele é e que Cristo possa ser formado dentro de cada um de nós para que alcancemos a plenitude, ou seja, a estatura de um varão perfeito, né? Porque o apóstolo Paulo diz que o esforço dele era para que Cristo fosse formado em nós. Exato. Né? Então, a ideia é que Cristo seja formado. Então, a ideia dessas lives é contribuir, é passar aquilo que nós cremos. Nós não somos o dono da verdade. Se você abrir a Bíblia e provar que eu estou errado, que o pastor Ronaldo Borges está errado, nós não vamos ter dificuldade nenhuma de mudar de opinião. Porque nós não estamos aqui para vencer debate, nós estamos aqui para acertar com Deus. Amém. Entendeu? Nós queremos acertar com Deus. Então, deixei a minha palavra. Pastor, você quer deixar alguma palavra? Quero sim, algum recado? quero sim, pastor. Quero deixar uma palavra também. Dizer que, de fato, nós precisamos deixar um pouco os nossos preconceitos, né? Quando você vai estudar a Bíblia, você precisa deixar o seu preconceito. Você precisa ouvir tudo. Você precisa tomar para você o conselho do apóstolo Paulo. Ouça tudo, retenha o que é bom. Né? Quando nós vamos estudar a palavra de Deus e a gente vai com preconceitos formados, a gente tem dificuldade de ouvir, de receber o que está sendo falado. Mas eu creio num tempo de Deus para o Brasil, pastor. Isso queima dentro do meu coração. Isso queima dentro do meu coração. Eu creio num tempo de Deus para o Brasil. Eu creio que Deus está levantando muitos homens e mulheres, né, que vão, de fato, provocar uma transformação pela palavra. Não por achismos, não por doutrinas de igrejas, não por doutrinas vazias que não têm, né, um embasamento sólido na palavra de Deus, mas homens e mulheres com coração entregues para Deus, que estão ardendo, que estão queimando. Queima no meu coração o desejo de ver a nação brasileira em um outro nível. Às vezes, o Senhor me dá palavras aqui, eu tenho ministrado aqui em alguns lugares, escola, igreja, e o Senhor coloca palavras no meu coração, e essas palavras queimam em meu coração, e eu sinto o desejo de transmitir isso. Eu creio que esse tempo está chegando para o Brasil, eu creio que Deus tem levantado homens e mulheres para isso, e creio também que Deus vai preparar o coração das pessoas para que elas possam receber de fato o Evangelho de Cristo. Não é o evangelho de uma denominação, é o evangelho de Cristo que liberta, que verdadeiramente liberta as pessoas e que faz com que elas de fato vivam para Deus,
sem medo, sem peso, sem carga, né? Vão fazer isso e, principal, vão conseguir se alegrar no Senhor em estar vivendo o Evangelho. Eu creio nisso, creio nesse tempo, creio que ele está chegando. Amém. E a nossa contribuição para isso, né, pastor Ronaldo, é a obediência ao Senhor naquilo que ele tem inspirado o nosso coração, Claro, tanto com a escola Rua Elohim, exato, como com a escola do Reino, exato. né? Eu costumo dizer na escola do Reino, pastor, que se o cara for para a Bíblia para provar que eu estou errado, eu já cumpri meu ministério, levei ele para a Eu palavra. imito o senhor e falo a mesma Entendeu? coisa. Porque eu fui chamado para despertar nele a paixão pela palavra, para levá-lo para a palavra. Exato, Né? exato, Então, se pastor. ele for lá para provar que eu estou errado, eu já me sinto vitorioso. Exato, Entendeu? exato. Eu não preciso vencer o debate, não. Eu só preciso que ele ame a palavra de Deus, que ele tenha paixão por ela, que ele deseje a palavra de Deus e que ele busque nas Escrituras as respostas para todas essas coisas. Glória a Deus. E dia 22, agora de abril, nós temos em Itajaí a Escola Rua Elohim. Exato. Pastor, como que eles fazem para fazer inscrição? Para fazer inscrição, pastor, é só entrar em contato pelo WhatsApp que está nos cartazes, nos anúncios. Você chama no WhatsApp. Você pode. O senhor lembra o número ou não? De cabeça não lembro, pastor. Mas eu vou, terminando aqui, já vou postar na minha rede social lá o cartaz da escola. Vou postar nos stories também, tanto no Instagram como no Manda Facebook. para mim também com o link do Zap, Sim. que eu já vou postar aqui no meu também, no Story, no Arraste para Cima. Sim. Você vai lá e arrasta para cima, você pode fazer a sua inscrição. Isso, pastor. Pastor, as vagas são limitadíssimas, Limitadíssimas. Né? Por causa do local, né? Nós temos vaga limitada, então corre lá. O espaço não é muito grande, tem que limitar as vagas, porque cada um na sua mesa, né? Com seu caderno, fazemos a escola com mesas, né? Confortável, muito confortável a sala, muito aconchegante, um lugar muito bacana. Sem contar que a nossa região aqui é um lugar lindo, né? Aqui está o telefone, pastor, ó. A Ivonete acabou de colocar. Aí, ó. 47. Vou fixar aqui. Fixa tá? aí, pastor. Vou fixar aqui nos comentários. Tá fixado. Ó, 47 99 644 2571. Exato. Por esse WhatsApp, eles podem ter informações e podem fazer a inscrição, exatamente. Conosco na Rua Elohim, dia 22 de abril. Exato. Vai ser em Itajaí, no novo hotel. Exato. Inclusive, novo não só no nome, novíssimo. Exato, né, novíssimo, novíssimo mesmo. Recém-inaugurado. E se você quiser vir de fora e já se hospedar no hotel, tem uma promoção para aqueles que vêm para o evento, né? Você consegue um desconto muito bom. O hotel é maravilhoso, fica na orla de Itajaí, um lugar muito lindo, né? Então, se você quiser vir antes também e ter um tempo ali, muito bacana. Ela está a poucos metros da praia, pastor? Poucos metros da praia. Você vai andando. Então, você que deseja estar conosco dia 22, amém? Em Itajaí, Santa Catarina, no novo hotel. Vai ser uma bênção. Dia 29 de abril também nós temos a Escola do Reino. E em julho, né, nós temos a maior imersão de aprofundamento bíblico do Brasil. Vai ser poderoso. Vamos falar sobre escatologia, vamos falar sobre graça, vamos falar sobre vida espiritual, espiritualidade, vamos falar também sobre crescimento de igreja. O apóstolo Gustavo Lara me deu até o tema do que ele vai falar, poderoso, que pode ser também o tema que pode nortear essa nossa imersão. Glória a Deus. Nós gostaríamos de fazer no dia 13, mas o apóstolo Gustavo Lara teve aí, na agenda dele, o empecilho, propôs dia 20 de julho. Na próxima sexta-feira, já creio que na próxima sexta-feira, pastor, sim, nós vamos estar com o material já todo pronto. Glória a Deus, glória a Deus. Entendeu? Então, nós vamos reunir eu, o pastor Ronaldo Borges, amanhã ou depois, vamos preparar tudo. E na próxima sexta-feira a gente já vem com material, landing page na Eventbrite criado, tudo pronto para você participar disso conosco em julho. Agora, uma coisa é certa, vai ser em julho a maior imersão de aprofundamento bíblico do Brasil. Glória a Deus. Tá bom? E um outro detalhe. Tem muitos pastores que estão nos assistindo agora, pastor. Sim. E que sempre me perguntam sobre ter um tempo conosco. Sim. E aquela ideia de nós irmos para uma chácara, sim, talvez pode ser em agosto, né? sim,
passarmos ali 3 dias juntos, Sim, só com pastores, com apóstolos, com sim. bispos, falando de Bíblia, falando da vida da igreja. Nós podíamos preparar isso em Santa Catarina, né? Aqui é um lugar Numa chácara para eles propício, virem pastor. aí. Aqui é um lugar propício. Dia 22 de maio, o Dr. Bill Winston vai estar no Brasil, tá? É muita coisa, gente. Nossa vida é muito ativa aí. Então, você vai anotando tudo aí para você guardar. Dia 20... Opa, a cadeira quase caiu aqui. Dia 22 de maio, Dr. Bill Winston no Brasil. É uma das maiores autoridades, como profeta, como homem de Deus, dos Estados Unidos. Todos os anos prega no Congresso na Igreja do Cash Luna, mentor do Cash Luna, foi mentor do Myers Moore, para você ter uma base. Ele falou na vida do Myers, ele falou na vida de grandes homens de Deus, é pastor da doutora Cintrim, então é uma das principais referências na América. Ele está vindo por conta própria, ele vem no próprio avião dele, só de combustível é $60 mil para ele chegar aqui. E vão ser 2 sessões, manhã e à noite. Provavelmente, isso pode ter alguma alteração, porque nós estamos aqui falando para vocês, à medida que aquilo vai sendo gerado, Deus vai colocando, as coisas vão se confirmando, nós estamos falando. Provavelmente vai ser no Hotel Renascença pela manhã, e à noite vai ser em uma igreja em São Paulo, de algum amigo, um espaço maior, porque lá no espaço do Renascença cabe 600 pastores. Então, à noite nós queremos fazer para 3, 4 mil pastores, então nós vamos ter que ir para um espaço maior. Então, todos convidados, tá bem? Dia 22 de maio, Dr. Bill Winston, isso vai ser grátis. Você não vai precisar pagar por isso, não. Pastor Ronaldo Borges, então, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, pastor. E só mais um detalhe, pastor. Sim. Se quiserem levar o senhor na igreja... É só entrar em contato, pastor. Por esse número também aqui. Nesse mesmo WhatsApp? Nesse mesmo WhatsApp, é só entrar em contato. Estamos disponíveis para servir os irmãos naquilo que eles precisarem. Porque às vezes na igreja, com 3, 4 dias falando de um assunto tão delicado como a salvação, né? É um assunto tão bonito, tão intenso, mas ao mesmo tempo delicado. Exato. Tem que ter tempo. Exato. Né? Numa live nós não conseguimos destrinchar como deveria. Não. Para sanar todas as dúvidas das pessoas. Verdade, pastor. Mas você pode levar o pastor Ronaldo Borges, à medida que ele tem a agenda, você pode chamar nesse WhatsApp aí, ele vai na sua igreja, ele passa 3 dias aí com você, 2, 3 dias, né? Exatamente. Ele também é pastor de uma igreja, então ele não pode ficar muitos dias, mas ele passa 2 ou 3 dias aí com você e explica tudo, vocês combinam, vai ser uma bênção. Glória a Deus. Pastor, um beijão no teu coração. Beijo, pastor. Gente. Deus abençoe. Beijão a todos, Deus abençoe. Até mais, Deus abençoe. A live vai ficar salva aí, compartilhe ela. Amém. Sexta-feira tem de novo. Sexta-feira nós estamos juntos. Ó, é por volta de meia-noite. Pode ser que seja um pouquinho antes ou um pouquinho depois, porque o pastor precisa chegar. Eu também, por exemplo, hoje meu voo para Goiânia atrasou. O pastor também estava chegando em casa. Né? Então, ó, você tirou o fone e deu eco. Deu eco? Então é o fone. Aí, ó. Voltou? Então sempre tem que estar com fone. Tira o fone. Então, Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe. Beijo, Deus abençoe. Até mais.